peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. E disse Elias: coisa dura pedistes. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu, versículo 11, que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com os cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? O tema da mensagem de hoje, o pedido de Eliseu, a sabedoria de Eliseu para pedir a proposta do mestre, o mestre Elias, e o pedido do discípulo Eliseu. O mestre e o aluno, em uma significativa viagem, a última viagem terrestre de Elias, uma viagem didática para Eliseu, uma viagem com feições de enciclopédia espiritual para o discípulo Eliseu. Primeiro, Elias conduziu Eliseu a Betel. Betel significa casa de Deus. O alvo do discípulo precisa ser o revestimento de poder. É o alvo de Eliseu. Ele queria ser revestido de poder com a unção dobrada, porção dobrada do Espírito de Elias. Entretanto, antes de entrar no caminho em busca de revestimento espiritual, é preciso que o discípulo deixe-se levar pelo mestre à casa de Deus. A casa de Deus precisa e deve estar no começo do caminho do candidato a receber poder espiritual. Glória a Deus. Precisa se congregar, precisa vir para Betel, para a casa de Deus. A casa de Deus, a primeira preocupação de Elias foi conduzir Eliseu a Betel. A primeira preocupação de Elias era levar Eliseu, seu discípulo, à casa de Deus, a Betel. Betel é a cidade mais citada na Bíblia depois de Jerusalém. A igreja depois do céu precisa ser o alvo da vontade do ser humano, do crente. Jesus Cristo é o nosso condutor à vida da igreja. João 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 15, versículo 5, Jesus disse:
João 15, versículo 15. Glória a Deus. Olha o que diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Com Jesus nós podemos todas as coisas, mas sem Ele nós não podemos nada. Após a experiência de Betel, da casa de Deus, Elias conduziu Eliseu a Jericó. Jericó significa lugar de fragrância. Nota que flagrância, na realidade, era apenas uma fachada de Jericó, para esconder a verdadeira identidade de Jericó. Lugar amaldiçoado. Primeiro foi para a casa de Deus, depois levado para um caminho, para um lugar amaldiçoado. Você vai entender por quê. No caminho, em busca de poder espiritual, encontraremos agentes da maldade, do pecado, da resistência de Satanás. Primeiro, Jesus Cristo viveu grande parte dos seus primeiros 30 anos indo ao templo de Jerusalém, congregando no templo de Jerusalém. Depois, antecedendo a grande obra, veio ao deserto. Glória a Deus. Para ser tentado pelo diabo no deserto. Primeiro Betel, ou seja, primeiro aprende-se a ser fiel na casa de Deus. Primeiro aprende a orar. Primeiro aprende a jejuar. Primeiro aprende a ser dizimista. Primeiro aprende a ser assíduo. Primeiro aprende a ser pontual e etc. Depois, logo em seguida, Jesus nos conduzirá ao deserto. Oséias 2,14 diz isso. Eu atrairei você ao deserto. A deserto é a escola. Em busca de poder de Deus. Quem quer buscar poder de Deus, precisamos passar por Jericó. É em Jericó, diante de suas muralhas, que conheceremos nossos inimigos. E o poder do grito pentecostal, que derruba também as muralhas. E a experiência que nós temos. Obrigado. E a experiência. Após a experiência de Jericó, Elias conduziu Eliseu ao Jordão. Jordão é experiência final para poder receber a porção dobrada do Espírito. Jordão significa o que desce. Nota o final, o passo final, antecedendo o revestimento do discípulo, indica que este precisa e deve estar nos domínios da humildade. Precisa descer. Está em Jeremias 18, versículo 1. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali falarei contigo. Não podemos e nem devemos ir sozinho aos domínios da humildade. É preciso a presença do Mestre junto.
Precisamos da presença do mestre junto. A proposta do mestre ao discípulo Eliseu, poder espiritual, é para crente atento, olhos espirituais abertos. É preciso estar diuturnamente na expectativa de uma grande visão. Primeiro, como discípulos de Cristo, quando almejamos fatos sobrenaturais extraordinários, precisamos acreditar em revelações impactantes, revelações do céu, não revelações mentirosas que nós vemos por aí. Quando a pessoa sabe da vida da outra, já começa a querer revelar, falar um monte de coisa. Se você falou para a pessoa agora vai revelar aquilo que você falou para ela. Infelizmente é o que acontece. Eu sempre conto uma experiência que eu tive aqui com a missionária Laís, mulher de Deus, tá aqui, ó. Eu falo tanto na frente dela quanto longe dela. Aconteceu um fato aqui que não vou citar nomes, mas eu fui em um lugar, uma certa campanha da água ungida, água que vem do monte, né? E aí eu bebi essa água, aliás, me deram essa água para passar nos utensílios da casa de Deus, que Deus ia fazer um mover. Aí eu naquela, né, na hora da emoção, né, peguei aquela água, passei nos utensílios e pensei, amanhã, terça-feira, vai estar lotado isso aqui. Não tinha ninguém na igreja na terça-feira, ninguém veio aqui. E aí, a missionária Laís não me conhecia. Ela veio aqui pela primeira vez no domingo, logo após esse fato ter ocorrido. A missionária Laís está aí. Ela veio aqui. Ela chegou aqui, nunca tinha vindo aqui, irmãos. Ela lá de Vitória. Foi a primeira vez que ela veio aqui na igreja. Ajoelhou ali. Quando ela levantou da oração, ela começou a repreender olho grande, inveja, perseguição. Foi lá fora, começou a orar, repreender de roda daqui tudo. Eu falei, ó, mulher de Deus, hein? Isso é revelação do céu. Ela não sabia de nada. E Deus usou ela aqui e mostrou tudo ela que estava acontecendo. Nós temos que ter muito cuidado com revelações. A revelação tem que vir de cima. Tem que vir do céu. Cuidado com certos tipos de revelações, com certos tipos de profecias. Cuidado. A maior profecia e a maior revelação está aqui na palavra. A nossa igreja aqui, ela é alicerçada na palavra. Eu não faço nada aqui fora da Bíblia. Nada antibíblico. Tem que estar aqui dentro. Acontece vir alguém aqui fazer algumas coisas aqui antibíblicas? Acontece. Mas a gente logo corta fora. Porque aqui é só coisa do céu. Aqui eu creio no poder de Deus, creio no batismo com o Espírito Santo, eu creio que Deus faz milagre e prodígio. Muitas pessoas orei aqui e foi curada aí no banco. Muitas pessoas, sem precisar nem de colocar a mão. Aleluia. Tá, irmãos? Várias pessoas com experiências aqui. Então, nós temos que ter muito cuidado com certas coisas. Irmã Joyce e outros demais, minha esposa e outras demais pessoas que não estão aqui. Então, irmãos, é a fé. Quando tem a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sem ela não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta fazer que movimento e tal, e se não tiver palavra. Tem que ter palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. O segundo, o alvo maior da proposta de Elias: manter abertos os olhos espirituais de Eliseu. Elias conhecia os segredos capazes de conduzir seus discípulos a grandes experiências a Deus. Por quê?
porque pegou a experiência do mestre, andava com o mestre. A palavra grega, ele teve experiência, e para termos experiência precisamos ter expectativa, porque nós passamos pelas experiências para termos esperança. Quando nós passamos pelas experiências aqui, nós vamos falar a nossa experiência lá na frente para outro. E a palavra esperança no grego, elis, que significa expectativa favorável e confiante. Elpis, no grego, expectativa favorável e confiança. Você tem que ter isto. Tem que ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se viu ainda, mas você vai acontecer na tua vida. Os filhos de Deus que têm ambição espiritual precisam viver na expectativa de um grande negócio espiritual. Ambição espiritual é ser cheio de Deus. Eu quero ser cheio de Deus para quê? Primeiro fica em Jerusalém, na casa do Pai, na casa de Deus. Pega a experiência, seja cheio de Deus, e depois semear testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí você vai ser revestido de poder para sair lá fora. Aí eu chego aqui, pula, rodopeia, cai no chão, faz, acontece, arrasta banco, e a vida mudou? Não. É as experiências que eu vejo aqui dentro, que já aconteceu aqui dentro. Esse tipo de gente, é isso mesmo. Entendeu? Arrasta banco para lá, arrasta banco para cá e faz aquele movimento aqui. Eu gosto disso, irmãos. Mas estou falando que a prioridade é isso aqui, ó. Tem que ser alicerçado na palavra. A visão do discípulo diante do mestre, porção dobrada do Espírito. Pede-me o que queres que te faça, Eliseu. Peço-te porção dobrada do teu Espírito sobre mim. A Bíblia hebraica, Velho Testamento, o termo hebraico para o Espírito Santo é Ruach HaKadosh, HaKodesh. Diversas vezes encontramos a expressão Ruach HaKodesh para identificar o Espírito Santo. Gênesis 1:2, Ruach Elohim, Espírito de Deus. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, movimentava as águas. Quando você sente o movimento do Espírito, é porque está pairando sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós temos discernimento do Espírito, irmãos. Quando você vê algum movimento aqui, certamente é o mover do Espírito Santo. Tá, irmãos? No hebraico de 2 Reis 2:15, a expressão Ruach Eliahu. Ruach Eliahu. O termo do capítulo 2, versículo 9 que nós lemos no hebraico é Ruach. O que via então Eliseu a figura pessoal de Elias. Ruach Eliahu, o espírito de Elias. O espírito de Elias. Porção dobrada. Uma energética capacidade profética. Uma vida espiritual sobrenatural. Um homem acima dos limites humanos. Era esse homem? Pede-me o que queres que te faça. E disse Eliseu: peço-te porção dobrada do teu Espírito sobre mim.
Peço-te em dobro do teu poder espiritual sobre mim. Peço-te do teu poder em duplicidade sobre mim. Tu desejo 2 vezes mais a tua força espiritual, a tua capacidade espiritual, a tua coragem, a tua determinação. Eu peço 2 vezes sobre mim. E a resposta dele, do mestre: dura coisa me pedistes. Só sabe o preço da chamada quem está nela. Há um preço muito grande para chegar até aqui. Há um preço muito grande. Quando você vê um grande homem de Deus, você pode ter certeza que ele passou por muitas coisas terríveis. Esse Elias aqui, ele pediu para morrer. Ele pediu para se esconder na caverna. Ele não queria mais nada, queria que o Senhor levasse ele. Mas Deus tem seus meios de trabalhar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela vai pegar o ônibus, tá, irmãos? Falta o horário, tá? 9 horas. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. A resposta do mestre: dura coisa me pedistes. Somente quem mantém uma grande envergadura espiritual diante de Deus sabe o quanto é amargo e difícil manter-se diuturnamente em níveis elevados diante de Deus. Elias era profeta consagrado em dias de Acabe e Jezabel. Você sabe o que é isso? É terrível. Satanás ataca o servo de acordo com o peso espiritual do mesmo. Quanto mais resistente e fiel o servo, maior será o míssil infernal contra a vida dele. O bombardeio infernal é proporcional ao tamanho do servo diante de Deus. Peço de porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eliseu responde: dura coisas me pedistes. Ele chegou a gemer: dura coisa me pedistes. Pedir a um profeta da estirpe de Elias é uma coisa, esboçar desejos espirituais em momentos de emoções, sem saber o que fala, é outra coisa.